que acontece? Esse vídeo é simplesmente sobre um sonho que uma pessoa teve, ela comentou num vídeo meu recentemente, na verdade hoje de manhã ou ontem de noite, eu vi hoje de manhã, e o sonho me fascinou tanto que eu fiquei um bom tempo respondendo, talvez seja a resposta mais longa que eu já dei num vídeo no YouTube, num comentário de vídeo, e eu decidi ler pra vocês. Eu quero ler o sonho que a pessoa teve, justamente, e aí ler o que me veio durante o processo de ler isso, em função justamente também do estudo desse livro aqui, do Homem e Seus Símbolos, e outras coisas, né, que eu já venho vendo de Jung, estudando e conversando sobre, e alguns símbolos que ela citou aqui eu já tinha visto, já tinha entrado em contato, e foi muito sério, foi muito impressionante vê-los colocados dessa forma. E eu vou simplesmente ler o sonho para vocês. O comentário foi feito no vídeo O Homem e Seus Símbolos, Carl Jung, Arquétipos Inconscientes. É o terceiro vídeo da sequência que eu fiz sobre Jung. Eu costumo sonhar que estou em uma casa com várias portas, e um felino espreitando, tentando entrar. Nessa casa está minha família e eu saio fechando as portas para que ele não entre. Às vezes eu preciso entrar em combate, mas acaba que eu sempre consigo deter o animal de alguma forma. Tem sempre esse padrão, mas nunca repete o animal. Já foi onça pintada, onça preta, onça parda, tigre, leão e leão albino. Mas no último sonho foi um ser bípede e sem dentes. Não consegui evitar que ele entrasse, ele estava entre meus familiares, mas de alguma forma eles não percebiam que esse ser era do mal. Somente eu, somente ela percebia. O interessante é que quando era o felino, todos fugiam, mas esse demônio, ela colocou em caixa alta, né, fez com que eles não fugissem numa espécie de hipnose. Minha mãe dava comida na boca dele. Tem muita coisa aqui, né, e eu vou simplesmente ler o que eu escrevi, porque eu escrevi bastante coisa. E se você não tem nenhuma noção do que o Jung fala sobre, por que sonhos, por que análise, o que eu tô falando aqui, o Jung ele entendia que os sonhos são representações simbólicas do aspecto inconsciente da nossa psique, seja individual ou coletivo. Dessa forma você pode analisar, não literalmente, mas simbolicamente, os conteúdos oníricos, os conteúdos dos sonhos. E no sonho tudo é símbolo. E eu vou explicar isso conforme eu for falando aqui também, mas se você quiser ter um background ainda maior, assiste a sequência que eu fiz, a playlist tá no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. Foram 3 vídeos sobre Jung e no segundo eu falo sobre sonhos de uma maneira mais genérica também, não dessa forma como eu vou estar fazendo aqui, que é de forma particular. Eu coloquei assim, olha, o que eu vou falar aqui não necessariamente se aplica, porque os símbolos oníricos devem ser analisados, conforme cito no vídeo da sequência anterior a esse, no contexto da vida do sonhador e do sonho em si. Eu falo anterior a esse porque a pessoa estava comentando no terceiro vídeo da sequência sobre Jung. Mas já vi esses símbolos em exemplos do Homem e Seus Símbolos, o livro que eu citei do Jung. E é realmente impressionante vê-los narrados assim. A casa ou uma estrutura muitas vezes é uma representação simbólica da psique, ou estrutura psicológica. As portas são a abertura entre o conhecido e o desconhecido, entre o consciente e o inconsciente. Felinos, e talvez aí tenha um aspecto individual, e outros animais normalmente representam forças, subpersonalidades, aspectos do inconsciente relacionados à nossa memória biológica e psicológica ancestral, que está impresso na gente biologicamente, geneticamente e psicologicamente por causa dos milhares e milhões de anos que nos trouxeram até aqui. Nos trouxeram, né? Que trouxeram esse código genético que nos forma até aqui. E, muitas vezes, reagimos a esses aspectos. Lutamos e não os deixamos entrar. Estou usando justamente a analogia que ela colocou. Isso é o contrário do que é necessário fazer, que é integrar. Eu vou falar mais sobre isso. Percebe? Sua família, no sonho, não representa sua família literalmente, muito provavelmente, mas é também, assim como os outros elementos, um aspecto da sua psique. Normalmente você, no sonho, não é propriamente você, mas o seu ego. Logo, o seu ego estava lutando contra as forças provenientes do inconsciente. Estava mantendo algo do lado de fora da casa, do lado de fora da sua psique, ou do aspecto consciente da sua psique, muito provavelmente. Sua família, talvez o aspecto tradicional aí, e eu coloco uma observação, eu não sei o que sua família representa para você em particular, e com quais emoções essa imagem está associada na sua psique. Sua família ficou com medo dos felinos,
e seu ego repeliu todos eles. Mas sua família não reagiu ao bípede sem dentes que veio no último sonho. Isso é muito importante. Esse bípede sem dentes, sem o que tem de voraz, sem o que demonstra agressividade e potencial perigo, que na minha visão minúscula, sem contexto e leiga, é uma representação do que acontece quando você não integra esses animais. Aspectos que você reconhece como sendo animais ou não humanos. Isso vira um ser quase humano, mas tolhido, sem dentes, e que você mesma, né, chamou de demônio, mas que não assusta sua família, ou que ela nem sequer percebe. O que essa imagem representa para você, tanto da sua família quanto do bípede sem dentes? É importante mergulhar nisso. Vamos lá. O inconsciente tentou de todas as formas, ou seja, vários animais diferentes no sonho, ser integrado, mas seu ego repetidamente fechou as portas para ele. Com isso, inevitavelmente, a persona e a sombra foram criadas. Eu falo na sequência de vídeos o que é persona e sombra, mas só para dar uma pequena apanhada aqui, a persona é a máscara, é o que a gente mostra para o mundo, e a sombra é justamente aquilo que a gente esconde, seja consciente ou inconscientemente, coisas que a gente reprimiu ao longo da nossa vida e etc. Persona e a sombra andam juntas, mas as pessoas só veem a persona. A família se apavora com os animais, mas dá comida na boca do demônio. Isso diz muita coisa. Nós tratamos esses aspectos inconscientes originais como se fossem monstros. Temos pavor deles, mas ao reprimi-los, nós abrimos as portas para algo muito pior. Um ser que não é exatamente humano, que não é exatamente animal, ou seja, o pior dos dois mundos, um demônio. Na sua concepção. Um bípede sem dentes, sem força real e primal, mas que hipnotiza sua família para receber comida na boca. Agora, sua força é fraca. Ele utiliza a força que ele tem, essa capacidade de hipnotizar, para ser servido como um bebê, já que não pode caçar, afinal, não tem mais dentes. Então, cortar as garras, arrancar os dentes e trancar os animais do lado de fora e impedir que entrem não é a solução. É necessário integrá-los com suas garras, com seus dentes, voracidade, força e sabedoria. Eu sinto que a sabedoria está no meio do conhecimento e do instinto. Talvez esteja até mais próxima do instinto. Sua família, esse aspecto da sua psique, não tem forças contra esse demônio. Nem o seu ego pareceu ter. Afinal, foi das repetidas repressões das formas originais dos felinos que nasce o bípede sem dentes. Ou seja, a partir da repressão veio o bípede sem dentes. Isso é um grande exemplo do que é falado sobre o fato de que, quando uma pressão é exercida de um lado, algo vai vazar de outro. Você reprimir repetidas vezes durante tanto tempo alguma coisa, inevitavelmente iria fazer isso vazar ou transbordar de alguma forma. O inconsciente vai encontrar algum escape, e normalmente isso não é bom. Integre, busque os felinos novamente, busque os dentes, as garras, a agressividade. Eu espero que o que eu falei aqui seja útil para ti de alguma forma, mesmo que para você refletir sobre isso de uma forma até mais desapegada. Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou psicanalista e conheço até bem pouco disso tudo, mas esses foram os pontos que me vieram e achei válido. E como sempre, eu recomendo o aconselhamento e a análise de uma pessoa que seja especializada nisso profissionalmente. Claro que tem muitas outras associações e muitas outras coisas, mas eu queria trazer isso porque eu acho que é uma representação particular de como a gente pode entender. Eu não tô falando que nada do que eu falei aqui se aplica a essa pessoa, ao sonho dela, necessariamente, mas é mais pra gente ter noção do quão simbólico podem ser essas representações do nosso inconsciente durante os sonhos. Então, a gente precisa olhar para tudo isso de uma outra forma, e até porque são avisos. O inconsciente estava pedindo para ser integrado. Os animais, esse aspecto da nossa psique, estava querendo entrar. Ele estava querendo entrar na casa, ele estava querendo ser integrado. E a gente e essa moça estava repelindo pro lado de fora. Então,
É importante a gente receber isso, é importante a gente integrar isso. Eu tenho até um amigo que ele tem um método, despertar o instinto primitivo, e ele utiliza isso no jiu-jitsu, ele ensina sobre isso, né, Gabriel Iabeta. E interessante que ele não tem conhecimento sobre Jung, ele criou isso a partir das experiências pessoais dele. Então, é muito interessante a gente se abrir para esse aspecto. No Rei Leão, por exemplo, quando o Simba foge, a primeira coisa que o Timão e Pumba faz depois que acolhe ele é lixar as garras, as unhas, né? As garras dele. Só que, né? Hakuna Matata não dá certo no mundo real, né? Porque ele precisava assumir as responsabilidades, e aquela vida de filosofia sem problemas não dava certo, que é o que a música diz, né, da Hakuna Matata. Então, ele precisa das garras dele, inclusive para vencer o Scar. E, enfim, talvez um dia eu refaça esse vídeo, porque esse vídeo agora não está mais público, sobre os arquétipos, algumas simbologias por trás do Rei Leão, porque é extremamente significativo, mas de uma forma ou de outra o que acontece é isso. A gente precisa das garras, a gente precisa dos dentes, a gente precisa integrar esses aspectos inconscientes da nossa psique. Porque pensa, do mesmo jeito que biologicamente nós temos constituído em nós aspectos, formas, partes que são extremamente ancestrais, que são animais num certo sentido, tô falando simbolicamente, não tô necessariamente hierarquizando moralmente, mas o que acontece é que primeiro aconteceu uma coisa, depois a gente chegou em o que a gente é hoje. A gente chegou, né? Depois, com o passar dos genes e com o passar das eras, dos tempos, dos milhares e milhões de anos, essa combinação de genes resultou nisso que a gente é hoje. E a gente tem imbuído nas camadas mais profundas, seja metafórica, subjetiva, seja psicológica, seja biologicamente, esses animais, esses instintos ancestrais, essas formas primais, elas estão tanto na biologia quanto na psicologia, né? Elas estão tanto no nosso corpo quanto na nossa mente, na nossa psique. Então, concordaram. O que acontece é que a gente pode integrá-los em vez de lutar contra eles. No filme Avatar, né, não o cara que dobrava o ar, mas o filme lá que eles vão para outro mundo e etc. E tem toda aquela ideia do cara entrando no corpo de um outro ser, de uma outra espécie. E quando ele vai domar aquele que parece um pterodáctilo, né, parece um pássaro pré-histórico, você tem ele primeiro meio que lutando contra e depois domando. E quando ele doma, aquilo vira amigo dele, vira um recurso em vez de ser um problema. Então, no início, só que na verdade é a gente que luta contra aquilo, não aquilo que luta contra a gente muitas vezes. Mas existe esse embate, existe esse combate com algumas partes. Mas o interessante é a gente aprender a integrar, porque quando a gente integra, isso vira um recurso. A agressividade vira um recurso, é aquela ideia, de novo, que é uma coisa até que esse amigo meu que eu citei fala sobre, que é melhor você ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. A virtude, entre aspas, não que, né, não estou falando de moralidade fraca, a virtude, nesse sentido, ela vem de justamente a gente ser capaz de, e não necessariamente fazer. Ser extremamente agressivo é útil e pode ser necessário, mas a gente não necessariamente precisa ser agressivo o tempo inteiro. Mas ter essa ferramenta, ter as garras, ter os dentes, a potência para a agressividade é extremamente útil. Inclusive, muitas vezes, né, isso é uma coisa que é até falada, quando a gente tem isso e quando isso está explícito em nós, normalmente não mexe com a gente. Então, reprimir isso, esses aspectos de agressividade. Às vezes não são agressividades, às vezes são sexualidade, às vezes são outros aspectos, né? A psicanálise e a psicologia analítica falam muito dessas questões, porque são coisas que na nossa sociedade, ou lá atrás era muito mais, né, 1900 e pouco, 1800 e muito, isso era extremamente reprimido e ao mesmo tempo vazava, obviamente, por muitos lugares, e isso acontece hoje em dia também. Então é muito interessante a gente entender isso. Se a gente faz pressão aqui, o troço vaza do outro lado, e a nossa psique funciona dessa forma. Quando você reprime a agressividade, quando você reprime os dentes, quando você reprime essas forças primais e originais, isso vai vazar de alguma forma e normalmente não é bom. Então é melhor integrar.
E esse é o primeiro passo, né? Pra gente justamente não criar essa sombra. Pelo contrário, trazer isso pra frente, trazer isso pra consciência, integrar esses aspectos da nossa psique e justamente nos tornarmos mais fortes. O processo de individuação do Jung é isso. Integrar essas partes compartimentalizadas da nossa psique. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, absurdamente fascinante, na verdade. E eu achei que seria pra vocês também. E eu espero realmente que seja útil pra ti. Entender que esse primeiro passo é a integração dessa sombra, e é deixar a máscara da persona cair, é não reprimir e não lutar contra esses aspectos primais, mas integrá-los. Fazer isso aqui com eles no nosso dia a dia, trazê-los para dentro da casa num certo sentido, abarcar tudo dentro da nossa personalidade, reconhecer que é parte da gente, e tá tudo bem. Moralidades fracas reprimem isso. A gente precisa de algo que seja além. Então eu realmente espero que tenha sido absurdamente fascinante pra ti, que seja útil pra tua vida de forma prática. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo post, e se isso fez sentido pra você, curte, compartilha, e se você quiser ir ainda mais fundo, cavar ainda mais e acompanhar a vanguarda do meu pensamento, o link tá aqui embaixo, considere dar uma olhada, tem um vídeo explicando como é que é a plataforma de membros e etc. E a gente se vê do outro lado. Meu nome é Rafael Jordão.